Mas eu fiz um parecer, mas um parecer alentadíssimo. Vamos dizer assim, umas 50 páginas de parecer e umas 50 páginas de gráfico, etc. E a comissão se reuniu Então lá? nós resolvemos fazer uma reunião da comissão lá no sítio dele para eu ler o parecer. Certo. Correto? E eu peguei o parecer, calhamaço grande, e nós fomos e fizemos um almoço. Mas um almoço, tomando vinho no almoço, aquela coisa toda, uma estupidez muito grande. E depois do almoço, quando terminou o almoço, às 2 horas, nós nos reunimos para ouvir o meu parecer. Quando eu comecei a ler o parecer, olhei para o André Nunes, dormindo, como é? E olhei para o André Nunes dormindo. Olhei para o outro camarada da mesma outra. Eu já peguei, fechei o negócio, pus na pasta e disse, chamei o empregado lá, traga mais bebida para nós. Nós ficamos bebendo até 6, 7 horas da noite, mas vamos embora. Vamos beber mais de uma vez, deixa para lá aparecer. O pessoal está dormindo. Foi uma besteira minha. Ai, meu Eu Deus. não imaginei que depois do almoço, o pessoal todo com sono e bebido, fosse ouvir o parecer. Chatíssimo. A paciência de ouvir o parecer. Eu vi o parecer desse. Fatos engraçadíssimos, que eu não vou contar agora para você, porque senão a noite ia para dentro. Mas vai me contar na próxima, Vou contar porque na essa aqui é a sua primeira de muitas visitas, se Deus Deixa eu quiser. aparecer aqui. Pois é. Vai ver enquanto é tempo. Não, essa visita já demorou muito. Você sabe por quê? O João Sampaio um dia falou para mim sobre a Companhia Norte do Paraná. E ele já estava com 94 anos. E ele disse, um dia eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Quase que eu disse para ele, melhor se eu escrever logo. Começa de uma vez, né? Assim também, esses sítios que eu vendi, teve umas coisinhas meio erradas na escritura lá, e o jeito que me comprou, deve ser um jeito muito boêmio demais, porque até agora ele não registrou a escritura, está com dúvidas lá. Eu disse, olha, o senhor precisa regularizar a situação. Falei ontem com ele. Ele disse, eu vou regularizar. Eu disse, olha, mas regularize muito, porque eu tenho aqui uma pasta com a escritura que eu tenho 90 anos de título lá. Eu fiquei 60 anos no sítio e quando eu comprei eu tenho o registro de 30 anos atrás. Meu sítio está registrado desde 1916. Mas eu preciso esclarecer uns pontos. Ele disse, eu vou falar com o senhor, mas fala logo, porque de repente com quem você vai falar? O assunto principal dessas entrevistas era ou deveria ser a primeira legislatura da Câmara Municipal de São Paulo depois do Estado Novo.
E é a legislatura em que seu Chico foi companheiro do Jânio, que é o foco da pesquisa. Só que seu Chico era uma cachoeira de histórias. Ele era uma torrente incontrolável de histórias. E ao contrário dessas pessoas que divagam pra caramba e começam a espraiar em outros assuntos e tal, algumas das melhores histórias do seu Chico estavam justamente quando ele começava a sair um pouco do assunto. Então nós estávamos falando justamente da amizade do Jânio com o Marrei, não sei o que, o conselho administrativo, etc, etc. E falamos sobre advogados que tinham escritórios no centro de São Paulo, não sei o que, o Jânio era na Benjamin Constant, e foi onde estava na Paranapiacaba, não sei quem, sabe do que lá. E eu comentei que o Alexandre Marcondes tinha um escritório na Conselheiro Crispiniano. Isso já desencadeou uma história maravilhosa sobre Marcondes. Em mais 3 ou 4 assuntos que nós tratamos aquele dia. Da mesma forma, nós estamos falando, não sei de que assunto, e o seu Chico falou, não sei o que, eu estava pensando sobre o advogado Roberto Rezende Junqueira. E aí imediatamente já lembrou, acho que 2 histórias maravilhosas sobre esse advogado. Antes de você chegar aqui, Sim. eu estava tendo um negócio aí qualquer, do Roberto Rezende Junqueira. E o Roberto foi presidente do Tribunal de Alçada. E o Roberto era muito amigo meu, compreendeu? É vivo até hoje. Só que me parece que ele está meio... não está muito em ordem a cabeça dele, parece que está meio cansadão. Ele era genro do Altino Arantes. A filha do Altino Arantes casou a segunda vez com uma Junqueira. E tinha uma filha chamada Bernadette. Certo. Essa Bernadette casou-se com o Roberto. O Roberto era um sujeito excêntrico e inteligente, mas meio louco, entendeu? Então, Era meio louco. ele, uma vez, ele era juiz de Bragança e foi um advogado aqui de São Paulo fazer um serviço em Bragança e tocou a campainha na casa dele e olha, falou para a empregada, eu vim de São Paulo, eu quero despachar uma petição aqui, uma decisão do juiz aqui, mas o fórum está fechado, eu vim aqui, pensar se ele me atende, assim eu volto hoje mesmo para São Paulo. Aí a empregada disse, por favor, esperar um pouquinho. Eu falei com o doutor Roberto, ele disse, para o senhor entrar, que ele atende o senhor. Ele disse que doutor Roberto. Ele disse, o doutor Roberto está em cima daquela jabuticabeira lá. E o Roberto então disse, olha, o senhor está aí, eu vou atender o senhor, eu vou soltar essa cestinha que tem aqui, o senhor põe a caneta e a petição sua na cestinha. E o sujeito pôs, olhou, tá bom, doutor, tá bom. Eu pôs a petição e pôs a coisa na caneta. E o Roberto chegou lá em cima, estudou o negócio, deu lá a decisão, etc. Pôs a coisa, desceu de novo. O sujeito desceu e foi embora. E eu me encontrei com o Roberto e perguntei para ele, Roberto, é verdade que você fez isso, que você estava no jabuticabeira e despachou a petição lá em cima? Isso é verdade, só que não era jabuticabeira, era uma mangueira. Ele falou para mim. Mas tinha um camarada lá no João Clube, era Penteado. Ele tinha um filho até que era engenheiro, era o Itaque Penteado. Certo. O Itaque, a mãe dele, é Penteado. E esse Penteado era meio simplório, ia no João Clube jogar bilhar lá, não? Sim. E um dia ele falou para o Roberto, eu queria muito ler aquele livro, queria muito ler o livro que o seu sogro escreveu. Você pode me trazer o livro? O Roberto, pois não, amanhã eu trago. Então, no dia seguinte, o Roberto levou o livro.
E estava escrito no livro, na primeira página: ao meu prezado genro, Roberto, um abraço do seu sogro, Altino. Aí ele pegou, o Roberto pegou a caneta e disse: olha, você, Penteado, ao Penteado, você não tome conhecimento da dedicatória de cima, que ele falou, meu inteligente genro, uma coisa assim. Meu sogro era um sujeito ignorante. Meu sogro era um sujeito ignorante, cacetérrimo, pretencioso, não sei o quê, esculhambou com o sogro, assinou, deu o livro para o sujeito lá. O sujeito me mostrou o livro. Você vai fazer o seguinte, arranca essa página do livro, porque ele está esculhambando o sogro dele, tudo isso, entendeu? Eu não sei por que eu lembrei hoje Do Roberto. do Roberto. Mas essa história é maravilhosa. É ótimo. As lembranças vão se encadeando, o senhor pode contar da maneira que lhe vierem à cabeça. Eu sei, mas voltando ao assunto, eu me associo muito à ideia, começo a me alongar, compreendeu? O seu Chico tinha uma qualidade excepcional, que era de não se perder jamais. Ele podia divagar durante meia hora. Ele podia falar sobre 10 outros assuntos. Mas ele nunca se perdia. Então ele, por exemplo, chegava, o Padre Arnaldo apresentou um requerimento, etc, etc. E, aliás, o Padre Arnaldo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí falava durante 20 minutos sobre o Padre Arnaldo, sobre não sei quantos outros assuntos. E não sei o que lá. Mas como eu estava falando, o Padre Arnaldo apresentou um requerimento, então o seu Chico não se perdeu jamais. Acho que era a mente jurídica que ele tinha. Ele possuía uma organização ali e ele podia falar sobre quantos assuntos ele quisesse. Ele não se perdia e todos eles eram maravilhosos, todos eles eram divertidos, era um prazer escutá-los sempre. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: por que o senhor não escreveu um livro de memórias? Pois é, eu não quero escrever. Eu não tenho facilidade para falar, mas para escrever eu tenho. Eu sentei no computador aí, eu estou muito velho para aprender em computador. Mas quando eu estava enxergando ainda, eu resolvi escrever um negócio. Primeira coisa que me veio na cabeça, o casamento. Se eu contar a história do casamento, desde o tempo do Papiniano, do direito romano, que ele definiu como conjunctio eris, maris et feminis, ad consortio homines et divinos e humanos juris communicatio. É a definição do casamento do Papiniano. Até hoje, até a lei do Nelson, esse que era o senador, Nelson, que foi presidente do Senado, que fez o divórcio. Carneiro. Nelson Carneiro. Mas E o senhor escreveu? escrevi quando tinha, não acabava, mas quando chegou no oitavo, nona folha, peguei tudo, rasguei. Ah, seu Chico! Pois é. Por Mas que fazer um negócio escrevi a dele? história inteirinha. A questão do livro de memórias, que é um negócio que eu chateei um pouco o seu Chico no começo, mais tarde eu fui entender, com o tempo eu acabei entendendo as razões não só do seu Chico, mas de grandes conversadores como o Israel Dias Novaes, o Arruda Castanho, pessoas como eles não terem deixado livros de memórias ou livros contando essas histórias. E as razões são simples. Em primeiro lugar, o prazer está justamente em contar a história, em poder colocar personalidade na história, o humor na história e ver a reação que essas histórias causavam no público que estava apreciando aquilo. O seu Chico não teria qualquer prazer em sentar e começar a escrever aquilo ali, seria uma tarefa completamente fria, completamente vazia. Ele não tinha saco, vocês viram na história, ele não tinha saco nem mesmo de escrever um tratado sobre o casamento. Quanto mais ele começar a contar histórias que ele precisava desse estímulo, da risada das pessoas, da reação e esse prazer que ele tinha de detalhar e de acrescentar coisas que ele pegava no momento, etc. De maneira que ele não teria prazer nenhum em fazer isso, como não fez. Em segundo lugar, o seu Chico era muito criterioso com as histórias dele. Nós podemos vê-lo nas entrevistas muito descontraído, muito sossegado e falando com a maior tranquilidade. Mas o seu Chico era muito criterioso. Uma coisa era ele conversar em festas, em reuniões ou num papo descompromissado como esse que nós tínhamos,
E outra coisa completamente diferente era que essas histórias acabassem em letra de forma, como se dizia antigamente, ou seja, num jornal, numa revista, num livro, ou na televisão. O seu Chico, por exemplo, ele me contou uma série de histórias sobre um prefeito de São Paulo, que foi prefeito durante alguns meses, que foi o Milton Improta, que era um cara muito excêntrico, muito brincalhão e tal. Ele contou essas mesmas histórias para a entrevista que ele deu para a TV Câmara, só que não deu o nome do Milton Improta. E eu falei para ele, seu Chico, ficou capenga a história. Por que o senhor não deu o nome? Ele falou assim, o Milton pode ter um neto que vai assistir. Eu falei, dane-se, o neto. O Chico, não é uma história de corrupção, não é um caso escabroso, não é nada disso. Uma coisa, ele era um cara brincalhão, quer dizer, o neto vai até gostar disso. Mas o seu Chico era muito criterioso com isso, tanto é que eu incluí essas histórias no meu livro e eu li para ele. E eu percebia que ele tinha prazer, por um lado, por ver que eu tinha utilizado as histórias que ele me contava, mas por outro ele estava meio tenso, de ver que eu estava simplesmente contando e dando o nome e tudo mais. De maneira que ele era muito criterioso com isso. E o seu Chico era uma pessoa que ele falava sobre gente. Ele não tinha grande interesse em falar sobre lugares, não sei lá, ele falava sobre gente, sobre as pessoas com quem ele conviveu, no bairro onde ele morava, quando era criança, e depois no Largo São Francisco, e depois no Jockey, e depois na Câmara, e depois nesse mundo jurídico. Ou seja, ele escreveu um livro, significaria ele jogar todas essas pessoas no ventilador, fosse para o bem, fosse para o mal. Então ele preferia contar para quem quisesse ouvir do que deixar escrito, e de certa forma a gente lamenta que isso não fique registrado na íntegra, que não estejam todas essas histórias. Mas o seu Chico era como se fosse uma peça de teatro, sabe? Precisa ser vista. A gente podia até ler, mas o prazer mesmo era vê-lo, era conversar. Como falamos da sua sobrinha, Zélia, brilhante, excelente escritora. Olha, eu não conheço mulher nenhuma com a capacidade dela. Com a cabeça dela. Não, ela saiu daqui outro dia, foi fazer conferência, sabe aonde? Aonde? Coimbra. Saiu daqui, foi segunda-feira, fazer conferência em Coimbra, passou 2 dias lá e voltou. Quando eu era criança, ele gostava muito das coisas que eu dizia, das coisas que eu fazia, gostava muito de trazer livros para mim. Ele trabalhava na rua de Vila Badaró, a prefeitura ficava ali na rua de Vila Badaró, então ele ia acompanhar melhoramento e trazia livros para mim, isso quando eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Trazia um livro e trazia um catálogo para eu escolher o próximo, né? Então eu me lembro muito bem de ligar para o departamento jurídico, pedir para falar com ele e dizer que eu estava querendo um livro da Companhia de Melhoramento, que se chamava tal coisa. Né? Dava o título do livro, quando chegava de tarde ele trazia o livro para mim. Né? Foi aí que começou essa carreira toda de escritora? Acho que foi, talvez tenha mais sido ou o menos. cerne, né? Acho que foi mais ou menos, É porque quando eu tinha essa idade, 7 anos mais ou menos, eu dizia que eu queria ser escritora, né? Mas ele sempre me incentivou muito e sempre admirou muito as coisas que eu fazia, e isso eu gostava de falar para todo mundo, né? Sempre com um pouco de exagero, evidentemente. A senhora me disse, ele era um homem do século XX. Justamente porque ele nasceu em 1910, então em 1920 ele começou a frequentar ginásio, depois academia, né? Academia de Direito, de tempo para falar de academia. E daí foi a vida dele pelo século XX, afora entrando pelo XXI, né? 10 anos aí do XXI. Mas ele sabia tudo o que tinha acontecido nesse período, entre, digamos assim, 1920 e o ano 2000, né? Ele era um homem do século XX, ele sabia falar de todos os políticos que viveram nessa época, de todos os presidentes do Estado de São Paulo, depois governadores do Estado de São Paulo, né? Prefeitos, e ele foi eleito vereador no primeiro mandato que houve depois da saída de Getúlio, né? Em 1947 foi a eleição, em 1948 começou o mandato. Então, de 48 para o fim do século, parecia assim, a vida política estava na mão.
um dos grandes desejos que ele teve, mas que não se realizou, era ter votado nessa última eleição de outubro. Ele queria ter votado, mas ele não mudou o título, e o lugar em que ele votava era muito impróprio, uma escadaria muito grande, ele não teve condições de ir. Né? Quem que ele teria votado? Ah, e Ou, agora? ou isso, ou é secreto e ele levou com isso? Não, ele falou. Ele queria votar no Serra. Ele ia votar no Serra. É. Ele disse, eu queria votar no Serra. Eu disse, mas... Eu vou tomar um pouco de uísque aqui. Ao senhor, eu digo. Será que ela serviu? Ela serviu? Esse é o seu com gelo e com soda já. Será que ela serviu? Ela serviu já com soda. Você serviu o uísque aqui? Isso, tá Você certinho. Você está ficando sabido dele. A Rose, ela tá... O Rosa é um colosso, viu? Ela sabe de tudo, né? É enfermeira minha. É mesmo? É. A Rose, ela já sabe direitinho a dose que o senhor quer. Rose, Oi. É muito gostoso. Tá. põe mais água aqui pra mim. Põe nessa aqui. Vai, Rose. Aqui, sim. Isso, tá bom. Você pôs uma dose exata aqui? Foi. Tá bom, obrigado. Deixa eu ver. A Rose é um colosso, né, Zé Ah, Gilmar? você deixa eu ver se... A Rose é um colosso. A Rose é. Obrigado, Rose. É que ele falou assim, uma vez ele falou assim pra mim, que se ele fosse jovem, moço, jovem, ele casaria comigo, se eu casava com ele. Aí eu falei que não, ele não casaria comigo não, porque ele nem ia dar bola pra mim se ele fosse jovem. Aí a gente começou a rir. Mas nós tivemos um momento muito alegre, ele me contava muita história sobre a vida dele. Ele era uma pessoa fácil. Às vezes ele era um pouco, como é que eu posso falar, teimoso. Que ele falava até assim, Rose, você é muito teimosa, eu digo, por isso que a gente se deu bem. Aí às vezes até ele me ensinava os copinhos, que ele me ensinou uma vez assim, ó Rose, tem as medidas de polvinho. Aí ele falava assim pra mim, um é for lady, for man e for big. Aí eu falei, for big, o que quer dizer? Porco. Que toma demais. Eu não falo nada, mas eu diz, ela é como a bracor, caiu do céu. Tem um remédio que fala, caiu do céu. É verdade. Está comigo 3 anos e meio já. Quando eu fiz a operação de catarata, no dia seguinte eu escorreguei aqui, caí e fui para o hospital. Fiquei no hospital uns 20 dias no hospital. Para ser exato, fiquei 17 dias no hospital. E ela lá no hospital começou a me servir. E não largou mais em mim. Nunca mais falou. Nunca mais. Vem aqui. É muito inteligente, tá vendo? Ela está fazendo um curso de enfermagem, já fez uma parte do curso, é ler auxiliar, agora ela vai fazer a segunda parte, depois ela quer entrar na faculdade, qualquer coisa. E ela vem de manhã aqui, fica até de tarde, 6 horas, 6 horas, ela vai embora. Entendeu? Ela passa o dia. Passa o dia aqui. Ele me chamava Rosa, Rose. Às vezes eu entrava lá e ele falava assim, minha rosa do jardim. E ele falava poesia também, um monte de coisa. São coisas assim que eu, às vezes, até eu penso que eu estou ouvindo ele me chamando, porque é o tempo inteiro ele me chamava. Um dia ele falou pra mim, Rose, nunca me deixe, porque eu gosto muito de você. Você gosta de mim? Eu digo, gosto muito do Senhor. Me deu muitos conselhos, me fez pensar muita coisa na vida. Ele me ensinou muita coisa. E eu agradeço muito a ele por isso. Porque em tudo que ele me ensinou, muitas coisas eu aprendi na vida e que eu vou levar pro resto da minha vida, por aquilo que ele falou. Mas aprender com ele, conversar com ele, conviver com ele, tudo isso foi um prazer, uma honra e um privilégio.
Quero lhe agradecer muito, seu Chico. Obrigado por tudo. Obrigado pelo presente de me receber e pelo presente que o senhor me deu. Foi um prazer falar com você.